Estratégia das tesouras. Primeira parte. Estratégia das tesouras. Será esse um dos temas que eu tenho que saber para não ser um idiota ou um inocente útil? O que é estratégia das tesouras? Existe na implantação do comunismo uma estratégia das tesouras. E essa estratégia das tesouras foi implementada e vem sendo implementada no Brasil através de dois grupos políticos, que na verdade são o mesmo grupo, PT e PSDB. O capitalismo foi uma evolução natural na humanidade. Diversos sistemas de troca, relações econômicas, sociais e de poder, até chegar no capitalismo. E o comunismo, ou esquerdismo, ou socialismo, ele não é natural. Ele é uma elaboração de uma teoria formada a partir de teorias que os antecederam até chegar num movimento político-social que ascende ao poder e, portanto, será implementado. Em 1917, consciente disso, Vladimir Lenin elabora uma estratégia para a consolidação desse sistema, para que ele parecesse natural, o que foi aperfeiçoado depois por Antônio Gramsci. Bom, de acordo com o professor Olavo de Carvalho, a estratégia das tesouras, que na verdade é a formação de dois blocos do mesmo grupo comunista que agem teatralmente parecendo antagônicos, foi introduzida no Brasil por PT e PSDB. Ambos o mesmo grupo formado na USP. Vejamos o que diz o professor Olavo de Carvalho e denuncia essa montagem PT-PSDB. Da onde surgiram PT e PSDB? Do mesmo grupo de intelectuais comunistas da USP. A USP é a mãe de toda a merda que está acontecendo no país. Saiu tudo de lá. E saiu exatamente com essa ideia de criar as duas forças. Você vai por aqui, eu vou por ali. Antes, quando surgiram as guerrilhas, também foi assim. O pessoal do velho partido disse, não, vocês vão lá para a guerrilha e nós vamos aqui pelo lado do Antônio Gramsci. Quem chegar primeiro chama o outro. E foi o que aconteceu. Depois subdividiram de novo com PT e PSDB. Depois subdividiram novamente com os outros partidos de esquerda. E agora já estão a ponto de poder dispensar. Não precisam mais do PSDB, porque você não precisa mais do partido tão aparentemente neutro. Você já pode pegar um que é membro do Foro de São Paulo. Então, à medida que você subdivide, você também concentra. É um mecanismo dialético. Se esses caras não estudaram dialética, nunca vão entender. Você começa a dar para ele a identidade de partido moderado e você mesmo cria uma oposição a ele. De maneira que você tem os dois meios de ação. Você tem a tese e a antítese. O que é tese? Tese é um verbo que significa colocar posição e oposição. Ob quer dizer contrário. Então você coloca uma coisa e ao mesmo tempo você se coloca contra aquela. E eles fazem isso há 200 anos. Mas o pessoal não estuda e não sabe que é assim. Então de você lutar com essa gente não é você levantar uma bandeira ideológica contra uma bandeira ideológica. Não. Você tem que ter uma estratégia tão complexa quanto a deles. E tão abrangente quanto a deles. E para isso a gente precisa compreender eles. É a regra número 1 do Sun Tzu. Conheça o seu adversário. No Brasil é o Sun Tzu ao contrário. Não conheça, não leia, né, não quero saber, tapa os olhos, tapa os ouvidos, porque isso aí é teoria da conspiração, isso é coisa de nazista, não sei o quê. Tudo é só chavão. Ele ensinava que não é possível você criar um movimento histórico através de uma influência linear. Você tem que ter pelo menos duas forças em disputa. Ele tem que controlar as duas. Isso foi Hegel, no começo do século XIX, ensinou isso, o pessoal não entendeu até hoje. Então, o comunismo sempre, o movimento revolucionário, ele se subdivide para criar esta confluência de dois movimentos. E o pessoal da direita, raciocinando como se os partidos comunistas fossem partidos normais, democráticos, disse, nós precisamos dividir as forças deles.
Eu digo, mas o movimento revolucionário cresce por cisparidade, ele se autodivide desde que ele existe. E é assim que ele cresce. Então, vamos pegar um exemplo, primeiro do lado tucano, para a gente mostrar se há realmente no Brasil essa fórmula da estratégia das tesouras. Vamos começar por Aécio Neves. O que devemos examinar no homem? A sua fala ou seu comportamento? O que vale mais, o discurso de um político ou as decisões que ele toma? Segundo Sócrates, sofista é todo aquele que fala bonitinho, que tem boa retórica ao falar, mas que na prática faz diferente daquilo que prega. Vamos verificar então se a figura de Aécio Neves se encaixa nesse perfil. Aécio Neves é um opositor de fato ou é apenas um sofista? Um fenômeno, não é uma coisa normal, né? Ele é algo que no futuro, né, acho que os estudiosos, sociólogos, enfim, cientistas políticos vão analisar como algo que jamais aconteceu na história do Brasil. Eu não coloco nesse patamar. Aécio Neves tinha sido eleito governador de Minas no primeiro turno das eleições daquele ano e acompanharia o segundo turno das eleições presidenciais entre Lula e José Serra. Pois bem, num encontro que a imprensa noticiou no saguão do aeroporto de Confins, houve uma reunião entre Aécio e Lula. E logo depois, o vice-governador eleito, junto com Aécio, Clésio Andrade, atual presidente da Confederação Nacional dos Transportes, saiu com a seguinte campanha eleitoral. Em Minas, o PFL é Lula. Aécio Neves, já eleito governador, permitiu ou não que o seu vice, já eleito, saísse em campanha pró-Lula, fazendo frente ao candidato do PSDB, José Serra, no segundo colégio eleitoral. Se Aécio sabia e não permitiu, há uma curiosidade. Afinal, vamos questionar. O senhor Clésio Andrade adotaria um comportamento de tamanha importância sem a anuência de Aécio, já procurando um desentendimento entre ele e Aécio no futuro governo? É de se questionar. Mas o que sabemos de fato é que, sem que Aécio fizesse nada para impedir, Clésio Andrade abriu bateria pró-Lula e caminhou por todo o estado de Minas Gerais pedindo voto para Lula. E isso sob a complacência, no mínimo, de Aécio Neves. Você pode estar se perguntando, por que um governador do PSDB e um prefeito do PT estão juntos apoiando o mesmo candidato a prefeito, o Márcio Lacerda? O que eles têm em comum? Aécio e eu acreditamos que governo é para resolver problemas, não para criar problemas. Então, de acordo com a teoria da estratégia das tesouras, não é isso a estratégia das tesouras? Os dois supostos adversários em nível nacional se unindo numa prefeitura da terceira capital do país? Parece uma coisa natural de estratégia regional, de estratégia de política, mas tem um detalhe que você precisa de mais informações para poder entender. Qual o partido de Márcio Lacerda até hoje? PSB. O que é, ou quem é o PSB? Um dos integrantes do Foro de São Paulo. E o que é o Foro de São Paulo? Foro de São Paulo, a maior organização comunista do planeta, com mais de 200 integrantes, entre ONGs, esquerdistas, partidos políticos e agentes que estão no poder hoje, como Nicolás Maduro, Evo Morales, Dilma Rousseff, e ainda
um componente militar. O Foro de São Paulo chegou a ter um elemento militar, as Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Quem fundou o Foro de São Paulo? Fidel Castro e Lula, numa reunião de Havana, sendo Fidel Castro o seu mentor intelectual e logístico e Lula o seu executor. Ora, então, vamos responder a uma outra questão que talvez você não saiba. Quais os partidos políticos brasileiros que integraram e ainda integram o Foro de São Paulo? Estiveram na sua fundação: PT, Partido dos Trabalhadores, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, PDT, Partido Democrático Trabalhista, PPS, o partido do senhor Roberto Freire, e PSB, Partido Socialista Brasileiro do senhor Eduardo Campos, um dos signatários da Carta de Fundação do Foro de São Paulo. Amigo, eu quero te fazer uma pergunta. Aécio Neves, governador de Minas, sabedor homem da política nacional, ex-presidente da Câmara Federal, não sabia que Márcio Lacerda, seu amigo pessoal, homem que tinha transitado no governo FHC e no governo Lula, não sabia que esse homem pertencia a um partido do Foro de São Paulo, uma organização comunista criada por Fidel Castro e Lula? Aí nós temos que voltar à foto. Porque se Aécio Neves, o líder das oposições, nada sabia disso, eu só tenho que chegar a duas conclusões. Ou ele é um completo imbecil e não pode ser líder das oposições no Brasil, ou ele é um farsante. Sabia que Márcio Lacerda era homem de um partido do Foro de São Paulo e mesmo assim se uniu ao suposto inimigo de poder, o PT, para eleger um homem do Foro de São Paulo para a terceira capital do país. Então faça você a sua conclusão. Aécio Neves é imbecil ou é um farsante? Mas me parece, amigo, que você ainda não está satisfeito. Uma mera eleição regional em Belo Horizonte, uma foto ao lado de Fidel, a união com o PT para eleger um candidato que é do PSB, Partido do Foro de São Paulo, a maior organização comunista do planeta. Você ainda não está satisfeito. Então vamos avançar no tempo e sair de 2008 para 2012. Aécio Neves foi eleito senador pelo PSDB em 2010. E em 2012, Aécio Neves foi eleito presidente nacional do PSDB. Ora, até hoje, quais foram as ações reais de oposição de Aécio Neves ao PT como líder das oposições, ungido pela mídia, num belo discurso no Senado, na volta das sessões legislativas de 2012. Quais foram? Eu, particularmente, não sei. Tem um outro episódio que nós precisamos examinar com muito detalhe. Primeiro, temos que fazer uma explicação para você entender o porquê da análise desse episódio. Os governos militares criaram um sistema eleitoral de formação da pirâmide de poder no Brasil. O poder político. Veja bem, como é que é essa pirâmide? Você tem prefeitos e vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Ora, o que os militares fizeram? Colocaram a eleição de prefeitos e vereadores num período e a eleição de deputados estaduais, federais, senadores, governadores em outro período. O que acontece?
Quando se elegem prefeitos e vereadores, você forma a base política eleitoral da próxima eleição. Prefeitos e vereadores são cabos eleitorais de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e da presidência da República. Na outra eleição, deputados federais, estaduais, senadores, governadores e o presidente serão cabos eleitorais ou apoiadores financeiramente ou apoiadores com ação de poder dos candidatos a prefeito. Ora, então, vamos dar um reforço. Quando você elege prefeitos e vereadores, você está formando a base que vai lutar pela formação do Congresso Nacional nas próximas eleições. Em 2012, numa reunião secreta com Fernando Pimentel, então ministro do Desenvolvimento Econômico e Social de Dilma, Aécio Neves organiza um grande acordo nacional entre PT e PSDB. Foram realizadas 1.001 coligações PT-PSDB para a disputa eleitoral de 2012. Ora, havemos de lembrar aqui o seguinte: Aécio Neves disse uma frase: é preciso retirar o PT do poder. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma coligação PT-PSDB, assina como presidente nacional do PSDB, que coloca em 1.001 cidades, 18% dos municípios em disputa eleitoral em 2012, PT e PSDB do mesmo lado. Digamos que em todas essas cidades, PT e PSDB fossem vitoriosos. Eles teriam uma base em 1.001 cidades para alavancar os seus deputados estaduais e federais e senadores e formar o Congresso Nacional em 2014. Fora isso, ainda temos que examinar também a participação de Aécio Neves na disputa eleitoral ao governo de Minas em 2014. Aécio domina todo o processo político eleitoral em 2014. Não permite nenhuma candidatura, a não ser a de Pimenta da Veiga, um político ausente do público eleitor de Minas Gerais por décadas, inclusive das lideranças políticas que o rejeitaram. Fora isso, o debate eleitoral durante a campanha eleitoral de 2014 não levou em consideração nenhuma coisa, nada importante sobre Pimentel. Pimentel já havia sido denunciado por corrupção. Pimentel havia sido denunciado por desvio de dinheiro do BNDES para Cuba. Nada disso entrou na disputa eleitoral. Ou seja, uma desinformação total junto ao eleitor mineiro e ainda a apresentação por parte de Aécio de um candidato sem nenhum potencial para vencer Fernando Pimentel. Ao que tudo indica, isso nos parece uma espécie de troca de favores, né? Você me deu a prefeitura de Belo Horizonte, agora eu te darei o governo do estado. Aliás, isso se encaixa bem na teoria da estratégia das tesouras do professor Olavo de Carvalho. Um grupo vem na frente e abre espaço para a vinda do outro grupo mais radical. Em nível federal, Fernando Henrique Cardoso veio à frente, depois entra Lula. Em nível estadual, Aécio, o PSDB, a social-democracia, vem na frente. Depois entra quem? O PT de Pimentel. Então, o professor Olavo de Carvalho tem ou não tem razão?